Você pode pensar sobre o que você fez de errado ou de forma insuficiente que levou ao colapso do seu plano. Certo. Então essa é a primeira investigação. Eu fiz alguns sacrifícios. Eu tentei trazer à tona uma forma particular do futuro. Não aconteceu. Certo. Por quê? Bem, o mundo está contra mim e o cosmos é mau e não existe Deus. E eu estou amargo e cínico. Essa é uma explicação potencial. Certo. Pobre de mim. E eu não estou tentando ser frívolo sobre isso, porque às vezes os sonhos das pessoas são bastante realistas e eles ainda falham catastroficamente. Pode ser brutal. Talvez você realmente tenha tomado muitas boas decisões e de repente adoeceu, ou alguém da sua família o fez, e tudo foi para o inferno. Não precisa ser porque você fez algo extremamente tolo que você falhou. Isso está embutido na estrutura do mundo, mas não importa. Você também pode se retrair e pode dizer algo como: tudo bem, eu preciso reestruturar minha concepção de estratégia, mas também potencialmente minha concepção de objetivo. Talvez eu esteja olhando no lugar errado. Talvez eu tenha que olhar em outro lugar, e você pode se abrir para uma revelação. Então, há uma declaração do Evangelho que é muito relevante para isso. Então Cristo diz aos seus seguidores que se eles baterem, a porta se abrirá. Se eles pedirem, eles receberão, e se eles procurarem, eles encontrarão. E isso soa mágico. Soa como o tipo de coisa que os novos ateus fariam um dia de campo. Mas essa não é uma interpretação sábia dessa afirmação. A interpretação correta é algo mais como um reconhecimento de como o pensamento funciona. Então imagine que seus planos não deram certo. Agora você se senta e diz a si mesmo: eu gostaria de saber. Mesmo que o mundo estivesse conspirando contra mim e meu fracasso fosse 95% culpa de ocorrências externas e outras pessoas, o que eu fiz que não foi tão bom quanto poderia ter sido? E onde eu falhei em olhar de modo que a probabilidade do meu fracasso fosse maior? Agora, para fazer essa pergunta, você tem que querer a resposta. É isso que significa bater ou perguntar ou procurar. Não é brincadeira. É como você tem que querer saber. E é uma coisa muito dolorosa de fazer. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Porque especialmente se você deu tudo de si na medida do possível, e você tem motivo para estar amargo, você vai estar procurando pelos erros que ainda cometeu. E descobrir seus próprios erros é sempre extremamente doloroso, certo? Especialmente se são erros dos quais você está apaixonado. E então você tem que estar disposto a se despir. Isso é o que significa humildade, fundamentalmente. Mas a vantagem é por isso que é tão útil ouvir as pessoas. Você pode descobrir onde você é estúpido, e então você poderia parar de ser estúpido. E então, uma das razões pelas quais você confessa seus pecados, digamos, é porque você quer descobrir onde você é insuficiente. Agora é doloroso. É doloroso encontrar um impedimento na forma da opinião de outra pessoa, que pode mostrar onde você está cego e ignorante, ou cegamente voluntário mesmo. Mas a vantagem disso é que você pode corrigir o erro, e então, à medida que avança, você fica mais forte. E se, em vez disso, decidirmos parar de mentir? O que isso significa mesmo? Somos limitados em nosso conhecimento. Afinal, precisamos tomar decisões aqui e agora, mesmo que os melhores meios e os melhores objetivos nunca possam ser discernidos com certeza. Um objetivo. Uma ambição fornece a estrutura necessária para a ação. Um objetivo fornece um destino, um ponto de contraste contra o presente, e uma estrutura dentro da qual todas as coisas podem ser avaliadas. Um objetivo define progresso e torna tal progresso emocionante. Um objetivo reduz a ansiedade, porque se você não tem um objetivo, tudo pode significar qualquer coisa ou nada. E nenhuma dessas duas opções proporciona um espírito tranquilo. Assim, temos que pensar e planejar e limitar e postular para poder viver. Como então vislumbrar o futuro e estabelecer nossa direção sem cair na tentação da certeza totalitária? Alguma confiança na tradição pode nos ajudar a estabelecer nossos objetivos. É razoável fazer o que outras pessoas sempre fizeram, a menos que tenhamos um motivo muito bom para não fazer. É razoável se educar, trabalhar, encontrar amor e ter uma família. É assim que a cultura se mantém. Mas é necessário mirar no seu alvo, por mais tradicional que seja, de olhos bem abertos. Você tem uma direção, mas ela pode ser mal formada. Você pode ter sido desviado por sua própria ignorância, e pior, por sua própria corrupção não revelada.
Você deve fazer amizade, portanto, com o que você não sabe, em vez de com o que você sabe. Você deve permanecer desperto para se pegar no ato. Você deve remover a trave do seu próprio olho antes de se preocupar com o argueiro no do seu irmão. E assim você fortalece o seu próprio espírito, para que possa tolerar o fardo da existência e rejuvenescer o estado. É nossa responsabilidade ver o que está diante dos nossos olhos corajosamente e aprender com isso, mesmo que pareça horrível, mesmo que o horror de vê-lo danifique nossa consciência e nos meio cegue. O ato de ver é particularmente importante quando desafia o que sabemos e dependemos, nos desestabilizando. É o ato de ver que informa o indivíduo e atualiza o estado. Você não é de modo algum apenas o que você já sabe. Você também é tudo aquilo que você poderia saber, se apenas quisesse. Assim, você nunca deve sacrificar o que você poderia ser pelo que você é. Você nunca deve desistir do melhor que reside dentro de você pela segurança que você já tem, e certamente não quando você já vislumbrou um vislumbre inegável de algo além. Na tradição cristã, Cristo é identificado com o Logos. O Logos é a palavra de Deus. Essa palavra transformou o caos em ordem no início dos tempos. Em sua forma humana, Cristo se sacrificou voluntariamente pela verdade, pelo bem, por Deus. Em consequência, ele morreu e renasceu. A palavra que produz ordem a partir do caos sacrifica tudo, até a si mesma, por Deus. Essa única frase, sábia além da compreensão, resume o cristianismo. Todo bit de aprendizado é uma pequena morte. Todo bit de nova informação desafia uma concepção anterior, forçando-a a se dissolver em caos antes de poder renascer como algo melhor. Às vezes, tais mortes praticamente nos destroem. Nesses casos, podemos nunca nos recuperar. Ou, se o fizermos, mudamos muito. Um bom amigo meu descobriu que sua esposa de décadas estava tendo um caso. Ele não viu isso chegar. Isso o mergulhou em uma profunda depressão. Ele desceu ao submundo. Ele me disse em um momento: eu sempre pensei que as pessoas que estavam deprimidas deveriam apenas se reerguer. Eu não tinha ideia do que estava falando. Eventualmente, ele retornou das profundezas. Em muitos aspectos, ele é um novo homem. E talvez um homem mais sábio e melhor. Ele perdeu 18 quilos. Ele correu uma maratona. Ele viajou para a África e escalou o Monte Kilimanjaro. Defina suas ambições, mesmo que você esteja incerto sobre o que elas deveriam ser. As melhores ambições têm a ver com o desenvolvimento do caráter e habilidade, em vez de status e poder. Status, você pode perder. Você carrega o caráter com você onde quer que vá, e ele permite que você prevaleça contra a adversidade. Sabendo disso, amarre uma corda a uma pedra, pegue a grande pedra, jogue-a à sua frente e puxe-se em direção a ela. Observe e veja enquanto você avança. Articule sua experiência tão clara e cuidadosamente para si mesmo e para os outros quanto puder. Dessa maneira, você aprenderá a proceder de forma mais eficaz e eficiente em direção ao seu objetivo. E enquanto estiver fazendo isso, não minta, especialmente para si mesmo. Se você prestar atenção ao que faz e diz, pode aprender a sentir um estado de divisão interna e fraqueza quando está se comportando mal e falando errado. É uma sensação corporal, não um pensamento. Eu experimento uma sensação interna de afundamento e divisão, em vez de solidez e força. Quando estou imprudente com meus atos e palavras, parece estar centrado no meu plexo solar, onde reside um grande nó de tecido nervoso. Aprendi a reconhecer quando estava mentindo. De fato, ao perceber esse afundamento e divisão, e depois inferir a presença de uma mentira, muitas vezes levei um bom tempo para desenterrar a decepção. Às vezes eu usava palavras para aparência. Às vezes eu tentava disfarçar minha própria verdadeira ignorância sobre o assunto em questão. Às vezes eu usava as palavras de outros para evitar a responsabilidade de pensar por mim mesmo. Se você prestar atenção quando está procurando algo, você se moverá em direção ao seu objetivo. Mais importante, porém, você adquirirá a informação que permite que seu próprio objetivo se transforme. Um totalitário nunca pergunta: e se minha ambição atual estiver errada? Ele trata, em vez disso, como absoluto. Ela se torna seu Deus. Para todos os efeitos, constitui seu valor mais alto. Regula seus estados emocionais e motivacionais e determina seus pensamentos. Todas as pessoas servem à sua ambição dessa maneira. Não existem ateus. Existem apenas pessoas que sabem e não sabem qual Deus servem. Se você inclinar tudo totalmente, cegamente e voluntariamente em direção à obtenção de um objetivo, e apenas esse objetivo, você nunca será capaz de descobrir se outro objetivo serviria melhor a você e ao mundo.
É isso que você sacrifica se não disser a verdade. Se em vez disso disser a verdade, seus valores se transformam conforme você progride. Se você permitir que seja informado pela realidade que se manifesta à medida que luta para avançar, suas noções sobre o que é importante mudarão. Você se reorientará, às vezes gradualmente e às vezes repentina e radicalmente. O ideal supremo também é o juiz supremo, porque o ideal supremo é algo em relação ao qual você fica muito aquém. E isso pode ser tão doloroso que você mal consegue suportar. Mas então, o que você faz é duas coisas, suponho. É você baixar o ideal e você aumentar sua estimativa de seu potencial. E o que quero dizer com baixar o ideal? Bem, se você está se comparando a alguém ou mesmo a um futuro eu, e a lacuna é tão dolorosa que te paralisa, então você criou um dragão que você não tem as ferramentas para dominar. E então o que você tem que fazer é você tem que dimensionar o dragão para um tamanho que você esteja disposto a se mover em direção, por menor que seja. Agora, se você está aqui, e seu ideal está aqui, e essa lacuna é insuportável, então você reduz a lacuna e você reduz a lacuna. E você vai ter que fazer isso de qualquer maneira, porque você não vai se mover de onde você está para perfeito em um único salto, certo? Vai haver etapas incrementais. Então você tem que preencher essa hierarquia de progressão com uma representação de alta resolução suficiente para que você possa começar a se mover para a frente. E então você deve ser fortalecido. Há outro comentário do Evangelho que é muito interessante. Tem a ver, é chamado de princípio de Mateus. E o princípio de Mateus é para aqueles que têm tudo, mais será dado, e daqueles que não têm nada, tudo será tirado. Agora é brutal porque implica que a realidade funciona assim. Quando você está subindo, você vai assim. E isso é bem legal. Isso é muito melhor do que isso. Mas quando você está descendo, você vai assim, certo? É como ladeira abaixo, penhasco abaixo. Ok, então você quer evitar o caminho ladeira abaixo. Bem, se o caminho ladeira acima é assim, que é como exponencial, digamos, ou geométrico, então o que isso significa é que não importa o quão grandes sejam os primeiros passos que você toma ladeira acima, mesmo que sejam triviais, mesmo que sejam vergonhosos em seu tamanho, porque você é tão inútil. Se você for disciplinado nisso, você acelerará extraordinariamente rápido. E essa é a boa notícia, você poderia dizer. É que você pode dar passos muito pequenos, até mesmo aqueles que possam ser vergonhosos em seu tamanho. E você tem que admitir isso para si mesmo. Mas uma vez que você coloca a bola para rolar, ela não rola de forma linear, ela rola de forma geométrica. E isso é realmente bom saber porque pode tirar o peso da realização de sua própria estupidez. Imagine que você vá para a escola de engenharia porque isso é o que seus pais desejam, mas não é o que você quer. Trabalhando em desacordo com seus próprios desejos, você se encontrará desmotivado e falhando. Você lutará para se concentrar e se disciplinar, mas não funcionará. Sua alma rejeitará a tirania de sua vontade. Como isso poderia ser dito de outra maneira? Por que você está cumprindo? Você pode não querer decepcionar seus pais, embora, se falhar, você fará exatamente isso. Você pode não ter coragem para o conflito necessário para se libertar. Você pode não querer sacrificar sua crença infantil na onisciência parental, desejando devotadamente continuar acreditando que há alguém que conhece você melhor do que você se conhece e que também sabe tudo sobre o mundo. Você quer ser protegido dessa maneira da solidão existencial aguda do ser individual e de sua responsabilidade acompanhante. Isso é tudo muito comum e compreensível, mas você sofre porque você realmente não é destinado a ser um engenheiro. Um dia você tem o suficiente. Você desiste. Você decepciona seus pais. Você aprende a viver com isso. Você consulta apenas a si mesmo, embora isso signifique que você deve confiar em suas próprias decisões. Você faz um curso de filosofia. Você aceita o fardo de seus próprios erros. Você se torna sua própria pessoa. Ao rejeitar a visão de seu pai, você desenvolve a sua própria. E então, à medida que seus pais envelhecem, você se torna adulto o suficiente para estar lá para eles quando eles precisam de você. Eles também ganham, mas ambas as vitórias tiveram que ser compradas ao custo do conflito gerado por sua verdade, conforme Mateus 10:34 o tem, citando Cristo, enfatizando o papel da verdade falada. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. À medida que você continua a viver de acordo com a verdade, conforme ela se revela para você, você terá que aceitar e lidar com os conflitos que esse modo de ser irá gerar. Se você fizer isso, você continuará a amadurecer e se tornar mais responsável em pequenas maneiras. Não subestime a importância delas e em grande. Você se aproximará cada vez mais de seus objetivos, formulados de forma mais nova e sábia, e se tornará ainda mais sábio em sua formulação. Quando você descobrir e corrigir seus erros inevitáveis,
Sua concepção do que é importante se tornará cada vez mais apropriada conforme você incorpora a sabedoria de sua experiência. Você deixará de oscilar selvagemente e caminhará cada vez mais diretamente em direção ao bem, um bem que você nunca poderia ter compreendido se tivesse insistido, apesar de todas as evidências que estava certo, absolutamente certo no início. Se a existência é boa, então a relação mais clara e limpa e correta com ela também é boa. Se a existência não é boa, ao contrário, você está perdido. Nada o salvará. Certamente não as pequenas rebeliões, o pensamento turvo e a cegueira obscurantista que constituem a decepção. A existência é boa? Você tem que correr um risco terrível para descobrir. Viver na verdade ou viver na decepção. Enfrentar as consequências e tirar suas conclusões. Este é o ato de fé cuja necessidade foi insistida pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard. Você não pode saber de antemão. Mesmo um bom exemplo é insuficiente para a prova. Dadas as diferenças entre os indivíduos, o sucesso de um bom exemplo sempre pode ser atribuído à sorte. Assim, você tem que arriscar sua vida individual particular para descobrir. É esse risco que os antigos descreveram como o sacrifício da vontade pessoal à vontade de Deus. Não é um ato de submissão, pelo menos não como a submissão é atualmente entendida. É um ato de coragem. É a fé de que o vento levará seu navio para um porto novo e melhor. É a fé de que o ser pode ser corrigido ao tornar-se. É o espírito da exploração em si. Talvez seja melhor conceituar dessa maneira. Todo mundo precisa de um objetivo concreto, específico, uma ambição e um propósito para limitar o caos e fazer sentido inteligível de sua vida. Mas todos esses objetivos concretos podem e devem ser subordinados ao que pode ser considerado um meta-objetivo, que é uma forma de abordar e formular objetivos em si. O meta-objetivo poderia ser viver na verdade. Isso significa agir diligentemente em direção a algum fim bem articulado, definido e temporário. Faça seus critérios de falha e sucesso oportunos e claros, pelo menos para si mesmo, e ainda melhor se outros puderem entender o que você está fazendo e avaliá-lo com você. Enquanto faz isso, no entanto, permita que o mundo e seu espírito se desdobrem como quiserem enquanto você atua e articula a verdade. Isso é tanto ambição pragmática quanto a mais corajosa das fés. Esse enfoque pragmático mesclado com uma fé corajosa na verdade oferece um contraponto robusto contra o desespero que pode advir de falhas e decepções. Ao viver na verdade, você se compromete com um processo contínuo de descoberta e reavaliação, reconhecendo que a realidade em si é um campo de mudanças constantes, e o que você entende como verdade hoje pode evoluir amanhã. Isso não é uma fraqueza, é uma força. Significa estar aberto ao crescimento e à transformação, estar disposto a ajustar seu curso com base em novas informações e experiências, ao invés de se apegar rigidamente a crenças ou planos que já não servem ao seu bem-estar ou ao bem comum. A jornada em direção à verdade requer coragem, pois frequentemente nos confronta com aspectos de nós mesmos e do mundo que preferiríamos não ver. No entanto, é essa mesma coragem que nos possibilita enfrentar e superar nossas limitações e falhas. Ao encarar a verdade, não apenas sobre o mundo ao nosso redor, mas também sobre nós mesmos, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda da nossa existência e do propósito que nos guia. Além disso, a verdade tem um poder transformador. Quando nos comprometemos a viver autenticamente, alinhados com nossos valores mais profundos, começamos a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com esse compromisso. Nossas ações e palavras se tornam mais impactantes porque emanam de um lugar de integridade. Essa congruência entre o que sentimos, dizemos e fazemos gera uma força que pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. O processo de viver na verdade também nos ensina a valorizar o momento presente. Ao estarmos atentos à realidade como ela é, sem tentar distorcê-la ou escapar dela, ganhamos a capacidade de apreciar a beleza e as lições que cada momento oferece. Isso não significa que a vida se tornará fácil, ou que todos os problemas desaparecerão. Significa, no entanto, que seremos mais capazes de navegar pelas dificuldades com graça e resiliência, encontrando significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Em última análise, viver na verdade é um ato de fé no potencial humano para o crescimento e a transformação. É uma aposta na ideia de que, ao enfrentarmos a realidade com honestidade e coragem, podemos não apenas melhorar nossas próprias vidas, mas também contribuir para um mundo mais justo,
compassivo e compreensivo. Essa é a promessa e o desafio de uma vida autêntica. Um convite para cada um de nós embarcar em uma jornada de descoberta sem fim, sempre buscando a verdade, não como um destino final, mas como um caminho que se desdobra diante de nós, cheio de possibilidades infinitas.